Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Era uma manhã calma e amena de primavera em Greenville, uma cidade de médio porte do centro-oeste, onde as estações se estendiam lentamente e os hábitos custavam a morrer. O sol, ainda baixo no horizonte, lançava uma luz dourada sobre as casas de telhados cinzentos, as sebes bem aparadas e as caixas de correio pintadas com esmero. O céu era de um azul suave, lavado pela chuva do dia anterior, e os pássaros, livres da umidade, cantavam com entusiasmo. Os primeiros carros saíam das garagens, as bicicletas das crianças iam em direção à escola e o aroma de café quente vinha das cozinhas. Sobre a Avenida Maple, numa rua tranquila ladeada por bordos centenários, uma figura solitária atraiu pouca atenção. Uma jovem caminhava lentamente, com uniforme escolar, saia plissada azul marinho, camisa branca abotoada até o colarinho, cardigan bege justo na cintura. Seus sapatos de verniz estalavam suavemente no pavimento ainda úmido. Seu nome era Alma Bennett, 16 anos, estudante estudioso e sempre pontual de escola secundária de Santa Maria, uma escola católica particular localizada a 15 minutos de distância. Alma sempre foi uma aluna brilhante. Séria, reservada, não fazia barulho. A filha do pastor Isaias Bennett, uma figura proeminente na comunidade negra local, ela crescerá em um lar onde as palavras dignidade e graça tinham tanto peso quanto versículos bíblicos. Seu pai, um homem de porte nobre, era conhecido por seus sermões repletos de amor e verdade, por sua voz suave que acalmava até os mais irados. Sua mãe, que faleceu cedo demais, deixará em Alma uma doçura frágil, tingida de melancolia. Naquela manhã, Alma estava cantarolando um antigo hino batista, aprendido no colo de sua avó materna, uma mulher que costumava dizer: quando seu coração estiver pesado, cante para aliviá-lo. A voz de Alma era baixa, quase um sussurro. Seus olhos ora se fixavam nas árvores, ora nas nuvens, como se estivesse falando com elas em silêncio. Era o seu ritual. Ela adorava caminhar sozinha, entre o céu e a terra, entre a oração e o sonho. Sua mochila estava abarrotada de livros, literatura, ciências, uma bíblia surrada, um caderno de citações. Mas Alma não era de reclamar. Ela carregava o peso com resiliência, como se tivesse se acostumado a fardos mais pesados do que livros didáticos. No entanto, no último ano, ela não tem sido a mesma. Essa mudança sutil, mas profunda, não passou despercebida aos seus colegas de classe. Um ano antes, Alma e sua mãe sofreram um trágico acidente em uma estrada de montanha. O carro delas, desequilibrado no gelo, deslizou ladeira abaixo antes de bater em uma árvore. Os serviços de emergência chegaram 2 horas depois. Sua mãe foi encontrada morta. Mas Alma estava sentada na grama, calma, os olhos abertos, sem um único ferimento. Nenhum osso quebrado, nenhum arranhão. Apenas um silêncio profundo em seu rosto e um brilho estranho em seus olhos. Os paramédicos sussurraram entre si: parece um milagre. Desde aquele dia, alguns a chamavam de a garota milagrosa. Outros, mais céticos ou maldosos, diziam que ela tinha visto algo ali que não estava mais totalmente normal. Ela parecia mais calma do que antes, mais conectada a algo que eles não conseguiam ver. Falava pouco, mas quando fazia, suas palavras tocavam as pessoas. Então, naquela manhã, quando Alma entrou no bairro residencial de Corey Lane, um beco ladeado por pavilhões floridos e habitantes com curiosidade persistente, ela atraiu a atenção de uma janela, apesar de si mesma. Senhora Gladys Monroe, uma viúva septuagenária conhecida por seus relatórios intempestivos à polícia e sua obsessão pela ordem, observou-a passar através de seus binóculos como de costume. Ela franziu a testa. Alma caminhava lentamente, seu olhar se demorando nos troncos das árvores, nos galhos, como se estivesse lendo algo ali. De longe, seus lábios se moviam. Ela parecia estar falando consigo mesma. Isso foi o suficiente para despertar a preocupação da senhora Monroe. Ela largou o binóculo, pegou o telefone de descagem rápida e discou 911. Sua voz trêmula elevou-se. Sim, estou relatando uma situação estranha. Uma jovem, afro-americana, de uniforme. Ela está resmungando enquanto olha para as árvores. Não sei. Ela está me deixando desconfortável. Acho que você deveria enviar alguém. A operadora tentou obter mais informações dela, mas Gladys estava convencida de que ela estava lidando com uma estranha ameaça. Em menos de 5 minutos, a calma comum de Corey Lane foi quebrado pelo som estridente das sirenes. 3 carros do departamento de polícia de Greenville e eles passaram em alta velocidade, pneus cantando. Luzes giratórias projetando flashes vermelhos e azuis nas fachadas pacíficas do bairro.
Portas bateram em um concerto marcial. Policiais apareceram com equipamentos táticos, coletes à prova de balas, cintos carregados de armas e walkie-talkies, mãos já nos coldres. O ar, subitamente tenso, vibrou com eletricidade. No último vagão, 2 grandes gaiolas de metal se abriram. 2 pastores alemães perfeitamente treinados saltaram para o asfalto, Blitz e Sombra, os cães de intervenção mais respeitados da unidade canina. A presença deles por si só costumava ser suficiente para fazer com que até os suspeitos mais hostis obedecessem. Mas naquela manhã a suspeita era uma jovem negra frágil, de uniforme escolar. Alma Bennett, ainda a poucos passos do cruzamento, caminhava calmamente, absorta em sua canção interior, com os fones de ouvido ainda nos ouvidos, alheia à tempestade que acabará de se formar ao seu redor. Ela olhou para cima no momento em que os policiais formavam um círculo ao seu redor, braços estendidos, rostos impassíveis, movimentos rápidos e brutais. Não houve nenhum aviso educado, nenhuma pergunta preliminar. Apenas uma ordem gritada por uma voz autoritária: pare, largue a mochila. De joelhos, mãos na cabeça. Era o oficial Travis Nelson, 35, um ex-fuzileiro naval que virou policial, conhecido por seus métodos autoritários e pela ausência de hesitação. Ele apontou para a Alma com uma das mãos na arma e a outra estendida em sua direção com uma rigidez quase militar. A Alma parou de repente. Primeiro por reflexo. Depois por instinto. Ela tirou os fones de ouvido lentamente com os olhos arregalados. Como? Ela sussurrou. Deitem-se no chão. Agora. Sua voz estalava como um chicote. Ao redor dela, os cães já rosnavam, músculos tensos, lábios curvados. Blitz deu alguns passos à frente, ameaçador, pronto para atacar. Shadow, mais reservado, mantinha uma postura alerta, mas seus olhos permaneciam fixos em Alma. A menina levantou as mãos até a altura dos ombros, com as palmas abertas, uma lágrima silenciosa escorrendo pela sua bochecha. Eu só vou para a escola. Eu não fiz nada. Suas palavras eram simples, calmas, mas tremiam de incompreensão. Ela não se moveu um centímetro. Não correu. Não gritou. Carregava livros na bolsa e um hino no coração. Mas os policiais não viram nada disso. Foi então que o oficial Martinez, o treinador de cães, posicionou-se atrás de Blitz e preparou-se para dar o sinal. Um assobio curto e agudo que significava intimidação nível 1. O suficiente para os cães correrem para a frente latindo, parando a centímetros do suspeito. Ele levou o apito aos lábios. E então, um fenômeno estranho ocorreu. Blitz, em vez de ficar tenso, congelou. Suas orelhas se aguçaram de repente, como se tivesse ouvido um som que ninguém mais conseguia ouvir. Seus lábios pararam de se contrair. Seu rosnado morreu na garganta. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse inquieto, e então deu um passo para trás. Ao lado dele, Shadow também se enrijeceu. Seu focinho se ergueu em direção ao céu, e então se virou lentamente para a Alma. Ele também havia parado de rosnar. Um silêncio absoluto se instalou. O tipo de silêncio que oprime, que suspende o tempo. E de repente, os 2 cães sentaram-se. Sem comando. Sem hesitação. Imóvel. Silencioso. Seus olhares estavam fixos na garota, não com animosidade, mas com uma concentração inquietante. Era como se a estivessem observando, como se a reconhecessem. Os agentes trocaram olhares incrédulos. O policial Nelson franziu a testa com a mão ainda na arma. O que é? Então, sem aviso, Blitz, geralmente o mais nervoso, o mais agressivo, deitava-se lentamente no chão, com a cabeça abaixada entre as patas, como um cão se submetendo. Ou prestando homenagem. Sombra, alguns segundos depois, o imitou. Martinez assobiou. 2 vezes. Depois, outra vez. Nenhum dos cães reagiu. Ele levantou a voz. Blitz. Sombra. Reposicione-se. Nada. Nenhum movimento. Os cães ignoraram o dono. Não era cansaço. Não era confusão. Era como se algo dentro de Alma os estivesse segurando. Como se sentissem uma força que só eles conseguiam perceber. O oficial Carter, o jovem recruta, deu um passo para trás, parecendo assustado. Não é normal. Nelson resmungou nervosamente por entre os dentes. Eles estão sob o controle dele ou o quê? Alma respirou fundo, como se estivesse se conectando a uma fonte invisível de calma. Sua respiração lenta e constante contrastava com o tumulto ao redor. Com um gesto natural, quase instintivo, ela se ajoelhou delicadamente no asfalto. Não havia medo em seus olhos, mas uma atitude repleta de respeito e serenidade. A multidão ao seu redor prendeu a respiração. Então, sem pressa, ela estendeu a mão em direção Blitz, o cão mais nervoso e reativo da dupla.
Este, após um momento de hesitação, deu um passo lento à frente. Sua cabeça enorme pousou na palma da mão aberta de Alma. O contato suave e surpreendente pareceu suspender o tempo. Um longo silêncio se instalou. O tipo de silêncio que faz a alma estremecer. Ao redor, uma multidão de transeuntes, atraídos pela sirene, pelo movimento ou simplesmente pela curiosidade, se aglomerava. Seus rostos estavam tensos, divididos entre o medo, a incompreensão e o fascínio mudo. Muitos sacaram seus celulares, filmando silenciosamente aquela cena estranha. Murmúrios circulavam, cada vez mais altos. Uma voz fina, de uma mulher na casa dos 50 anos, quebrou o silêncio. Essa é a filha do pastor Bennett, não é? A garota que sobreviveu àquele acidente terrível? Ela e a agente Linda Carter, uma recruta de 25 anos, empalideceu de repente. Essa frase despertou nela uma lembrança dolorosa. Ela ouvirá falar daquele famoso acidente, aquele que chocara a cidade. O carro de Alma e sua mãe capotou em um barranco íngreme em uma estrada de montanha um ano antes. Os serviços de emergência encontraram a mãe sem vida, caída perto do veículo amassado. Mas Alma estava milagrosamente ilesa, sentada ali, ao lado do corpo da mãe, intocada. Nenhum ferimento, nenhum corte. Apenas as mãos manchadas de sangue e no rosto, uma calma profunda, quase sobrenatural. Desde aquele dia, a jovem se tornará um enigma. Para alguns, um milagre. Para outros, um mistério perturbador. Sussurrava-se que ela carregava algo dentro de si, uma força, uma luz ou algum tipo de dom que nenhum cientista conseguia explicar. O silêncio foi quebrado pela voz firme do sargento Mark Holloway, um homem na casa dos 50, o líder da equipe, que até então se mantivera reservado. Seu olhar era sério, cheio de sabedoria e autoridade. Embainhe suas armas. Afaste-se. Essa garota não representa nenhuma ameaça. Os policiais trocaram olhares hesitantes, mas respeitosos. Aos poucos, embainharam as armas e recuaram alguns passos. Seus movimentos eram lentos, marcados por uma mistura de espanto e cautela. No entanto, Blitz e Shadow permaneceram imóveis ao lado de Alma, sem tirar os olhos dela. O vínculo parecia palpável, quase sagrado. Naquele momento, um paramédico se aproximou, pronto para verificar o estado de Alma. Mas, no momento em que ele colocou a mão em seu ombro, os cães emitiram um rosnado baixo e de advertência suave, porém firme. Sua postura se enrijeceu, protetora. Então, ao toque da mão de Alma em suas cabeças, eles se acalmaram instantaneamente, flexionando os músculos e abaixando a cabeça. Alma, com um sorriso discreto e uma voz suave, dirigiu-se ao paramédico e aos policiais. Eles não querem que você me toque, mas estou bem, obrigada. Seu olhar, profundo e gentil, parecia dizer mais do que suas palavras. Não era uma ameaça. Não era medo. Era uma promessa de paz. Ao redor deles, a multidão prendeu a respiração, ciente de que havia testemunhado um momento raro, em que a fronteira entre o humano e o indizível parecia desaparecer. Toda a cena foi capturada, quase por acaso, por vários transeuntes munidos de celulares. As imagens mostraram claramente o momento em que os cães policiais, treinados para obedecer a qualquer momento, pararam repentinamente em frente a Alma Bennett, a jovem estudante uniformizada do ensino médio, antes de se sentarem em silêncio e calmamente. O silêncio comovente, a atitude serena de Alma e os rostos perplexos dos policiais criaram uma imagem impressionante. Naquela noite, o vídeo foi postado nas redes sociais com o título evocativo: Cães policiais se recusam a atacar estudante negro do ensino médio, veja a reação da polícia. Em poucas horas, o clipe se tornou viral, com milhares de visualizações, centenas de compartilhamentos e milhares de comentários vindos de todos os cantos do mundo. Entre as reações estavam mensagens cheias de admiração e mistério. Ela emana uma energia de paz. Sentimos sua força sem violência. Isso não é normal. Essa garota tem um domingo, algo que não entendemos. Os cães, por outro lado, reconhecem o que os humanos ignoram. Eles veem a alma, não a cor. Uma lição de humanidade e de calma neste mundo louco. Na pequena cidade de Greenville foi um verdadeiro choque. A imprensa local noticiou a história. Jared Thompson, jornalista da emissora de televisão Notícias WGVL, lançou um relatório especial intitulado Alma Bennett, a menina do milagre silencioso. Neste documentário, Jared contou a história de Alma, o trágico acidente, a sobrevivência inexplicável e a cena surpreendente com os cães policiais. Ele entrevistou moradores, especialistas, membros da comunidade e até especialistas em comportamento animal. Todos concordaram que havia algo único nessa adolescente. Logo após o incidente, Alma foi convocada para um interrogatório formal.
Os policiais, ainda perturbados, queriam entender e esclarecer. Mas após ouvir seu depoimento calmo e coerente, e na ausência de provas de irregularidades, as autoridades a liberaram com um pedido formal de desculpas. Foi um momento de profundo significado para a Alma e sua família. Ela havia sido tratada como suspeita, mas sua dignidade permaneceu intacta. No domingo seguinte, no vasto salão com vitrais da Igreja Capela da Santa Graça, o pastor Isaías Bennett dirigiu-se à congregação reunida, com os olhos brilhando de emoção. Minha filha foi tocada, sim. Não pelo medo ou pelo ódio, pela paz, e essa paz, nem armas nem cães alcançam. Sua voz ressoou poderosamente repleta de profunda fé. A congregação ficou em silêncio, alguns choraram baixinho, outros assentiram, tocados pelo poder da mensagem. Daquele dia em diante, Alma tornou-se uma figura especial em Greenville. Milhares de pessoas afluíam à igreja, não para testemunhar um espetáculo, mas para compreender, para sentir a paz misteriosa que ela parecia carregar dentro de si. Alguns vinham em busca de conforto, outros, de um vislumbre de esperança. Quanto a Blitz e Sombra, o comportamento incomum dos dois cães policiais em relação à Alma não passou despercebido. Eles se recusaram a obedecer às ordens dos outros policiais. O serviço canino, sem saber como lidar com a situação, decidiu retirá-los do serviço ativo. Eles foram enviados para uma fazenda de aposentadoria para animais de serviço, um lugar tranquilo, cercado pela natureza, longe do barulho e da agitação. Mas, certa manhã, algumas semanas depois, para surpresa de todos, Blitz e Shadow invadiram a casa dos Bennett. O pastor Isaiah, a princípio desconfiado, reconheceu uma lealdade gentil nos olhos deles. Ele então concordou em ficar com eles. Desde então, todas as noites, os dois pastores alemães dormem pacificamente aos pés de Alma. Guardiões fiéis e silenciosos, companheiros de uma alma extraordinária. A história não virou manchete nacional. Era estranha demais, espirituosa demais para o ritmo frenético dos acontecimentos atuais. Mas em Greenville deixou uma marca indelével. Para aqueles que testemunharam aquele momento, uma verdade simples ficou clara. Naquele dia, os cães não viram uma ameaça. Eles viram uma alma.